Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido neste momento, meu irmão e minha irmã, a pegar uma vela, a acender e pedir as luzes e a graça do Espírito Santo para que ele venha iluminar este nosso encontro. Agora, meu irmão e minha irmã, te convido neste momento a pegar sobre suas mãos a palavra de Deus, a Bíblia, e abrir no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 9, dos versículos 36, ainda depois no capítulo 10 até o versículo 8. Do capítulo 9, dos versículos 36, passando pelo capítulo 10 até os versículos 8. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho deste 11º domingo do tempo comum. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 11º domingo do tempo comum. E o Evangelho deste domingo narra para nós o chamado dos 12 apóstolos, ou a escolha dos 12 apóstolos. Primeiro, neste Evangelho, nós podemos contemplar e ver a compaixão de Jesus Cristo ao observar que as ovelhas não têm pastor. E observando que precisa de pastores para cuidar das ovelhas, Jesus mesmo, tendo esta sensibilidade, escolhe e chama 12 homens para formar uma comunidade. Vamos imaginar esta comunidade formada por Jesus e descrita pelo evangelista São Mateus. Muitas pessoas, muitos homens com suas características próprias, personalidades, história, sua família, muitos deixaram suas famílias, seu trabalho, para estar junto com Jesus, para evangelizar e anunciar. Nós podemos observar, caríssimos irmãos e irmãs, que este Evangelho é um Evangelho vocacional. É o Evangelho em que cada um de nós, nos colocando no texto, podemos olhar para Jesus e sentir o chamado de Jesus, chamando a cada um de nós para ser um operário da sua messe, para ser um operário, para estar junto com Ele, trabalhando e evangelizando. Primeiro, o Senhor chama. O Senhor escolhe. E depois que Ele chama, que Ele escolhe, Ele envia. Chamados e enviados. Nós fomos chamados e enviados desde o nosso batismo. No nosso batismo, quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando caiu sobre as nossas cabeças a água da purificação
em que aquele que nos batizava em nome da igreja dizia o nosso nome. Esse nome que as nossas famílias nos deram, esse nome que é importante para Deus, que é importante também, caríssimos irmãos e irmãs, no chamado vocacional. O Senhor chama a cada um de nós em particular. Chama pelo nome. Se nós fizermos uma leitura do Antigo Testamento e olhar os chamados daqueles que foram chamados para fazer parte do rebanho de Deus, Moisés, Abraão e muitos outros com nomes, histórias em que o Senhor chama e os convida para a missão. Quem não recorda do chamado de Samuel, quando o Senhor veio e Samuel, dormindo, o chamou por 3 vezes pelo nome: Samuel, Samuel. E ele disse: aqui estou. Nos perguntemos no Evangelho de hoje, olhando para este ano vocacional também que nós estamos celebrando em toda a igreja, este ano vocacional que nós somos chamados a rezar pelas vocações, todas as vocações, vocações religiosas, consagradas, sacerdotais, leigas, matrimoniais. Todos nós somos chamados, e o primeiro chamado que nós sabemos e aprendemos é a vida, chamados a viver, a existir. E uma vez que fomos chamados a viver e a existir, o Senhor também nos designa e nos escolhe para um determinado trabalho aqui neste mundo, para exercer um ministério, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, para que o Evangelho seja anunciado e pregado. As recomendações que Jesus ditou para os seus discípulos no Evangelho de hoje são as mesmas recomendações para nós. Ter a sensibilidade, a capacidade de curar as pessoas, a capacidade de levar uma palavra libertadora, a capacidade de ser luz e sal da terra. Que este Evangelho deste domingo, caríssimos irmãos e irmãs, nos ajude a pensar sobre a nossa vocação de batizado. Você já pensou na sua vocação de batizado? Você já pensou como que o Senhor te chamou para exercer um trabalho na comunidade, na sociedade? Você que é batizado, que é batizada e que precisa olhar para o seu batismo como um chamado para ser igreja que evangeliza e que anuncia. Que você tenha um ótimo e um abençoado domingo. Até o nosso próximo encontro.